Olá a todos, daremos início à aula 1, onde falaremos sobre os fundamentos de radiofrequência e padrões wireless. Lembrando que não só essa aula, como todo o resto da playlist, faz parte do projeto Conectar, que é um projeto de extensão vinculado ao Laboratório de Desenvolvimento de Ideias da Universidade Federal do Pará, o LDI. Faremos uma introdução agora sobre ondas eletromagnéticas. Quando os elétrons se movem, estes criam ondas eletromagnéticas. O número de oscilações por segundo de uma onda é chamado frequência. Esta frequência é dada em Hz e seus múltiplos, como gigahertz, megahertz e kilohertz. A velocidade de uma onda depende da sua frequência e também depende do seu comprimento de onda. Temos a velocidade da luz como nosso limite máximo. A velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Na disciplina ondulatória, em física, geralmente estudada no segundo ano do ensino médio, vemos que V, velocidade, é igual a lambda, comprimento de onda, vezes F, frequência. Usando a relação entre frequência e período, F igual a 1 sobre T, período ou tempo, temos outra equação para calcular a velocidade de uma onda, sendo esta V igual a lambda dividido por T, período. Falaremos agora sobre o espectro eletromagnético. Bom, o que é o espectro? O espectro é um intervalo composto por todas as frequências da radiação eletromagnética. As ondas de rádio são apenas uma pequena faixa de nosso espectro. Podemos ver na tabela uma lista com as nossas ondas e a sua relação entre frequência e comprimento de onda. Podemos ver que, da direita para a esquerda, a nossa frequência aumenta, enquanto o nosso comprimento de onda diminui, sempre mantendo a multiplicação na ordem de 10 à oitava. Podemos ver, por exemplo, ali, em ondas UV, que seria ultravioleta, que temos frequência 10 elevado a 16, enquanto temos comprimento de onda 10 elevado a menos 8. Multiplicando, mantemos a ordem de 10 à oitava. O espectro de luz visível, que está na faixa de frequência ali mais ou menos entre 10 elevado a 14 e 10 elevado a 16, é apenas uma pequena faixa. E acima dessa faixa de frequência do espectro visível, no que diz respeito à frequência, temos raios ultravioleta, raios X e raios gama, com frequência de até 10 elevado a 24 Hz. Agora, abaixo do espectro visível, temos ondas de infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio AM e FM e ondas de rádio de longo alcance. Ou seja, recapitulando, já que a velocidade de luz é mantida nesse espectro eletromagnético, à medida que frequência aumenta, comprimento de onda diminui e vice-versa. À medida que comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. A radiofrequência é o fluxo de energia liberado sob a forma de ondas de rádio por uma fonte qualquer. Esta fonte pode ser, por exemplo, um roteador, e o fluxo de energia liberada, nesse caso, vai ser o nosso sinal de internet. Para que a internet, numa residência, por exemplo, possa ser acessada em todos os cômodos da casa, deve-se procurar um ponto central para alocar esse roteador, uma vez que as ondas se transmitem de forma esférica, por assim dizer. Então, na tabela vemos intervalos de frequência com seus valores aproximados, o tipo de onda e a sua faixa de frequência atuante. Vemos então que o rádio AM, ondas de rádio AM atuam sobre a faixa de 530 a 1600 kHz, TV aberta e rádio FM na frequência de 30 a 300 MHz, TV via satélite de 3 a 30 GHz e telefonia celular de 300 MHz a 3 GHz. Apenas lembrando que kHz é da ordem de 10 à terceira, MHz da ordem de 10 à sexta, ou seja, 1 MHz é 1 milhão de Hz, 1 GHz é da ordem de 10 à nona, ou seja, 1 bilhão de Hz. Por último, transmissões por fibra ótica têm com a frequência mais elevada de 100 mil a 1 milhão de GHz. Wireless é a conexão para a transmissão de dados e informações entre dois ou mais pontos, que não faz o uso de fio. Já Wi-Fi é o tipo de conexão que obedece ao padrão I3E 802.11 e todas as suas variantes.
O Wi-Fi convencional atua na faixa de 2.4 bilhões de Hz, ou seja, 2.4 GHz. E 3E é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, órgão responsável por padronizar o uso da rede. O padrão 802.11 estabelece normas para a criação e para o uso de redes sem fio. Os três principais padrões para as redes wireless são 802.11b, 802.11a e 802.11g. Na tabela, podemos ver o padrão, sua respectiva taxa máxima de transmissão e a faixa de frequência atuante. Então podemos ver na primeira linha que o padrão 802.11a, um dos principais, tem como taxa de transmissão 54 megabits por segundo e a frequência é 5 GHz. Na última linha, podemos ver também que o padrão 802.11ad tem a maior taxa de transmissão, que é de 7 GB por segundo, e tem três faixas de frequência, 2.4, 5 e 60 GHz.